Olá a todos, sou Ismael Nascimento e neste vídeo vou estar falando sobre o meu primeiro dia, no caso, primeiro dia da faculdade, certo? Só quero deixar registrado mesmo, por isso que estou gravando esse vídeo. Assim, depois eu posso falar que hoje é o meu primeiro dia por conta que tem a aula, né? Fui pra aula, porque ontem, segunda-feira, que realmente foi o dia da abertura, eu tinha me matriculado para jogos digitais na Unitri. E aí no dia que vai começar a graduação do curso, dizem que o curso foi cancelado por conta que não houve alunos suficientes. E aí me ligam me propondo a fazer produção multimídia, né? E eu fiquei em dúvida se eu faria ou não produção multimídia e cheguei à conclusão que não faria, mesmo sendo apenas 2 anos, por conta que não tem muito a ver com a minha área e o certo não seria fazer isso nesse momento, né? E aí eu optei por fazer realmente ciências da computação. E aí hoje, terça-feira, foi a primeira aula. Hoje foi aula de A primeira aula foi aula de História da Computação e após ela, 2 horas, sei lá, 2 horas de aula chatas de História da Computação, para quem já viu, sabe que é chato. E também Física aplicada à computação, que de certa forma, vamos dizer assim, 1% é literalmente aplicado à computação, o resto é física. Não querendo né, deixar de lado, sei que é importante, mas para quem já viu o ensino médio, física e vai rever tudo novamente, tanto física, matemática e outras matérias que você já viu no ensino médio técnico, você vai rever novamente. Isso vai ser chato pra caramba. E assim, a primeira impressão que eu tive, não esperava nada demais realmente, e foi o que aconteceu, nada demais. Cheguei, sei lá, começava às 6h15, cheguei às 6h30 na aula, já tinha bastante pessoas já sentadas e tranquilo, né? Você chega na aula, entra, o professor estava escrevendo no quadro e senta e espera acontecer algo, no caso, nada, né? E aí, beleza, o professor, né, colocou muita coisa sobre história da computação no quadro, preencheu o quadro inteiro lá e depois começou a falar sobre coisas básicas da própria faculdade, né? E após isso foi realmente dar a sua aula de história da computação. Eu, em um momento, assim, até do início ao fim, é aquela coisa chata, vontade de ir embora. Mas, né, tanto essa de história da computação quanto também a outra de física, mesmo as duas sendo bem chatas, sendo matérias que eu já vi no ensino médio, mas eu decidi, no caso, ficar nas aulas, mesmo sendo chato, mesmo tendo a opção de não ficar nas aulas, por conta que eu não lembro de tudo, então muita coisa que ele vai falando eu vou relembrando, por isso que fica chato. Eu relembro que eu já vi e aí é chato. Mas enquanto eu não relembrar tudo novamente, faz 1 ano que eu saí do ensino médio, fui 3 anos de ensino médio, então eu tenho que relembrar muita coisa, matemática, física principalmente, a questão de prática, né? Quando o professor vai falando, vai explicando, realmente vem na minha mente que eu já vi aquilo, então para mim, acredito eu que vai facilitar isso, que vai facilitar eu já ter visto anteriormente e acredito em mim mesmo na questão da curva de aprendizagem, que hoje para mim, e eu vou ver isso na faculdade, acredito eu, a curva de aprendizagem, né? A minha curva de aprendizagem hoje de qualquer conteúdo está. Eu me considero bastante alto hoje essa curva de aprendizagem, então eu quero ver isso na prática quando eu tiver
no caso, refazendo literalmente as matérias físicas e hoje estava vendo sobre energia, né? A equação da energia lá. Então, assim, eu vejo a equação, não tenho aquela dificuldade para, no caso, nem decorar, né? Para aprender literalmente a teoria, por conta que como eu já vi a teoria, quando o professor tá explicando, relembra na minha mente, então eu só tenho que ter um pouco de atenção para aquilo realmente fixar novamente na minha mente. Nossa, fixar novamente na minha mente, ó. E dessa forma eu consegui aplicar na prática, né? Que é o mais importante. Outra coisa que eu não percebi, só percebi quando cheguei na aula lá, foi caderno. Caderno para a faculdade. Em nenhum momento até agora tinha me passado para comprar um caderno para anotar as coisas que o professor vai passar no quadro. E sim, eu realmente vou precisar, mas é como eu já pensei. Eu não vou copiar tudo que o professor vai passar no quadro, que nossa, é muita coisa extensa e eu não tô com aquela paciência de copiar tudo, por conta que muita coisa eu já vi. Então, até mesmo que eu não vi, eu não vou copiar tudo que o professor passar. Eu iria apenas copiar os tópicos de o que ele está passando e, no caso, física e matemática, eu vou apenas copiar, no caso, fazer as práticas, no caso, por conta que é muito importante, isso eu não posso deixar de fazer para me dar bem nas provas, no caso. A teoria eu vou, acredito eu, que pesquisar em casa mesmo, só anotar o tópico lá no caderno que eu vou levar. No caso, né, nem vai ser um caderno, vai ser aquelas cadernetas mesmo pequenas, como é que pode ser? Aqueles cadernos menores, no caso, não é um caderno grande, né, por conta que não vai pesar na minha bolsa, já levo o notebook e eu não quero mais peso, né. E também como eu não vou anotar muita coisa, então pra mim, acredito eu que vai ser tranquilo. E assim, questão de outros conteúdos, no caso de informática mesmo, de ciência da computação, eu acredito que eu vou me sair muito bom por conta que eu já tenho técnico, já trabalho na área. Tem muita coisa que eu só sei, que eu já ouvi a teoria, não cheguei a colocar em prática, então a graduação vai me fazer isso, né? Ela vai me fazer colocar em prática coisas que eu já apenas ouvi de teoria. Então, vai ser muito bom isso. Vou estar aprendendo, apesar que minha empolgação de estar fazendo uma graduação, né? Tô fazendo jogos, tô fazendo ciências da computação no caso, por conta que, como eu expliquei pra vocês, jogos foram cancelados e aí aquela história inteira, né? Eu tô de certa forma bastante empolgado para fazer. Hoje literalmente foi meu primeiro dia de aula e assim, espero aprender bastante, apesar que são 4 anos, não vou dizer que são terríveis anos, né? Vai ser muito bom para muita coisa e eu sei disso, mas é complicado. Eu acho que é engraçado que você vê literalmente, assim, na internet você vê reclamando, né? De como é o ensino hoje tradicional ainda. E realmente quando você tá lá, nossa, cara, literalmente é ensino tradicional, ensino que pra mim hoje tá se defasando e acredito que futuramente vai morrer muito, sabe? Não vai morrer tudo, claro, né? Mas muita coisa vai ser, né, inovada, mudada. Não sei, eu acredito que não vai ficar dessa forma. Mas até reclamo que na Unitri, né, falando da faculdade mesmo, lá as salas de aula, algumas não tem projetor e nem o professor tem projetor. Isso é uma droga. E muitas vezes, a maioria das aulas dos professores, acredito eu, que são em slides, em PowerPoint, seja o que for, e, e não disponibiliza esse recurso, né? Apesar que a faculdade ela é privada, não é pública, então esse recurso mínimo de ter projetores na sala de aula, acredito eu que hoje era para ser mínimo, sabe? Em faculdade privada. Mas é isso aí, né? É engraçado que tanto o professor de História da Computação já colocou muita coisa no quadro lá. Então, para quem nunca viu História da Computação na vida, deve ter ficado assustado lá e com certeza vai... Nossa, cara, tô lembrando aqui, 1900 e não sei o que, foi tal autor, ENIAC, eu lembro que
No segundo ano do ensino médio eu fiz um trabalho sobre ENIAC, então eu de certa forma, né, não lembro tão bem, tão claro quanto na época, mas lembro um pouco sobre a história dele e também de outros personagens da história da computação, mas é muito chato ver o que você já viu novamente e sabendo que não vai servir tanto, né, para literalmente a sua formação profissional. Mas são 4 anos aí pela frente. Eu pretendo fazer um vídeo falando sobre o período, né? No caso eu estou no primeiro período, primeiro período. Entrei agora, eu já primeira aula, como já falei. Então, quando acabar esse primeiro período, eu devo voltar a fazer outro vídeo falando sobre o período, né? Então, a cada final de período eu devo fazer um vídeo falando sobre isto. E assim, acredito eu que vai ser realmente 4 anos bem desafiadores, né? Por conta que, além eu trabalho da manhã até a noite, saio do trabalho, já vou para a faculdade, no caso, né? E aí sempre vou chegar, no caso, 1h30, quase 2 horas atrasado, mas ainda pego as primeiras aulas, no caso, né? Vai ser dessa forma. Eu mesmo não vou sair mais cedo do trabalho por conta da graduação, só se realmente for algo importante. E aí sim eu saio mais cedo do trabalho para estar lá mais cedo, mas se não, não vejo muito motivo para mim ficar, né, de certa forma, me dedicando mais à graduação do que o trabalho. E é outra coisa que eu estou pensando que, nossa, tem matéria, como eu já vi, como hoje é o meu primeiro dia, amanhã mesmo, que é o segundo dia de graduação, eu vou estar conversando com o coordenador do curso para ver se eu consigo, no caso, abater, eliminar algumas matérias que eu já fiz no curso técnico. Então, se eu conseguir pelo menos algumas, já vai ser muito bom para mim, por conta que eu não vou precisar rever novamente, né? Então, vai diminuir o tempo e talvez dinheiro. Eu acredito que dinheiro não, mas o tempo sim. De eu estar lá na faculdade, estar fazendo alguma coisa, né? Que em vez de eu estar lá, posso estar em casa fazendo os meus projetos pessoais, no caso. E tem alguns que eu falta concluir fazer, então antes de começar a graduação já me atrapalhou nisso, porque eu tive que replanejar como é que seria, né? Essa questão de unir graduação à noite, trabalho, meus projetos pessoais, né? E agora eu tô criando alguns aí que eu não posso perder a oportunidade de colocá-los na prática por conta que a questão do tempo, né? Se eu perder o tempo de colocar, de fazer tal ação, pode ser que aquele tempo seja o tempo ideal e se eu perder, já era. Então, eu realmente tenho que fazer. Mas, resumindo, acredito que é isso. E acho que fechou. Até o próximo vídeo, acredito que assim, eu falei que ia fazer um vídeo a cada fim de período, né? A cada fim de semestre. Mas eu devo fazer outros vídeos, avisando já vocês que eu devo fazer outros vídeos reclamando da chatice das aulas, talvez. Bem provável. E aí, é isso aí. Vou iniciando a vida de, como é que chama? Universitário, né? Universitário. Amanhã mesmo vou estar cobrando o meu cartão lá de um universitário porque eu quero pagar meia no cinema. Pra quem vai muito no cinema, isso vale a pena. Então, pra mim, vai, de certa forma, vale a pena, é um benefício, né? Mas é isso aí, galera. Fui.